Ao longo da programação da CNN Brasil, a gente está recebendo pessoas muito especiais para nos ajudar a entender os passos desse julgamento. Agora aqui no CNN Prime Time nós temos Luísa Ferreira, professora de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas. Professora, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no CNN Prime Time. Esse ponto levantado pelo ministro Alexandre de Moraes é muito interessante, porque se a gente olha, e acho que comprova muito a ideia dos 13 atos executórios, porque você olha isoladamente a viagem para o exterior, ela realmente não diz nada. Mas se você olha o que aconteceu antes e depois, e até durante a viagem, que foi o 8 de janeiro, a gente percebe que alguma coisa muito grave estava tendo o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que a senhora viu toda essa argumentação do ministro Alexandre de Moraes? Boa noite. Boa noite. De fato, essa argumentação dele de que uma viagem não basta para se eximir da prática de crime é excelente e é correta. Se eu coloco em plano uma tentativa de golpe e depois, na hora H, eu vou para os Estados Unidos, isso se confirma, não o golpe, mas a tentativa, pelo menos, é evidente que isso não exime ninguém de culpa. Eu não preciso estar lá para que, de fato, não preciso estar em Brasília para que, de fato, eu tenha participado do crime. Não sei só se me parece que é só isso que dizem as defesas. Eles vão alegar que ele participou da transição, que o ex-presidente Jair Bolsonaro já tinha desistido naquele momento de 8 de janeiro. Então, eles estão o tempo inteiro, a defesa, tentando desvincular o ex-presidente Jair Bolsonaro dos atos violentos. Mas, de fato, dizer que estava nos Estados Unidos não é suficiente para eximir ninguém de culpa num caso como esse. Ele também foi bastante enfático, e isso foi logo no começo do voto dele, sobre a delação de Mauro Cid. E as defesas falam muito isso, todas as defesas queriam derrubar a delação de Mauro Cid, e um dos principais argumentos, como ele teria voltado a prestar novos depoimentos, modificado até os seus depoimentos. O ministro Alexandre de Moraes foi absolutamente enfático e explicando o processo, por exemplo, que a Polícia Federal precisou dividir em diferentes momentos essa delação, porque eram diferentes temas, diferentes assuntos abordados pelo tenente-coronel. Foi convincente? Ele inclusive diz que é uma má-fé, dos advogados de defesa, ou beira má-fé. Beira a litigância de má-fé. Litigância de má-fé, é isso. Dizer que foram 8 delações. Ele diz que não foram 8, não foram 9 delações, são vários depoimentos e uma delação. Agora, a acusação de que a delação foi feita mediante coação, ela é grave. As defesas têm alguma razão de colocar isso em jogo e tentar apurar o que de fato aconteceu. Porque é evidente que uma delação que é feita de forma pressionada não pode ser utilizada como prova, porque você não sabe se aquilo que foi dito é verdade ou não. O ministro Alexandre passa muito rapidamente por essa questão, dizendo que, inclusive, a própria defesa do Mauro Cid disse que ele não foi coagido. E, portanto, se ele próprio está dizendo que não houve coação ou pressão, não há que se falar nessa delação. Acho que ele gastou um tempo também, o ministro Alexandre, e foi muito enfático nesse ponto, justamente porque ele sabe que é um dos pontos que possivelmente o ministro Luiz Fux amanhã vai trazer como divergência. Portanto, é algo que ele acho que foi muito enfático em afastar, porque ele já sabe que provavelmente isso vai ser questionado amanhã, no julgamento de manhã. Sim, e a gente vai destacar ainda nessa edição do CNN Prime Time o que esperar do julgamento de amanhã, especialmente porque começa com o Luiz Fux. E a gente percebeu, vamos destacar exatamente esse ponto, como houve um certo, não vou falar atrito, uma divergência. E é normal haver essas divergências e eu vou querer saber da senhora e, claro, dos nossos analistas, o peso dessas divergências a começar amanhã, quando começa a ler o voto o ministro Luiz Fux, a partir das 9 horas da manhã. E você, claro, acompanha tudo com a gente. Por enquanto, a professora Luísa Ferreira continua com a gente aqui, nos dá o prazer da presença aqui no nosso CNN Prime Time. Até daqui a pouco, professora. Até.